Meu nome é Letícia e, ao longo dos anos, aprendi que a vida pode ser tão imprevisível quanto o sopro repentino de uma brisa. Se há algo que sempre acreditei é que, independente das circunstâncias, o amor e a fé podem nos guiar para os caminhos mais surpreendentes. Eu me casei com Marcelo quando ainda éramos jovens, cheios de sonhos e com uma esperança quase infantil de que tudo daria certo no fim. E, por algum tempo, realmente pareceu que tudo daria certo, mesmo após todos os obstáculos. Antes de conhecê-lo, eu era apenas Letícia, a filha mais velha de uma família simples. Tive uma infância tranquila, rodeada por pessoas que me amavam, apesar das dificuldades financeiras que enfrentávamos. Meu pai era pedreiro, trabalhava de sol a sol e se orgulhava de cada casa que ajudava a erguer. Minha mãe era costureira e passava o dia na máquina de costura, transformando panos em belos vestidos e uniformes escolares. Eu cresci vendo o valor do trabalho duro e acreditando que tudo era possível se a gente lutasse bastante. Foi por volta dos meus 20 anos que conheci Marcelo. Ele era alegre, espirituoso e inteligente. Chamava a atenção de todos ao redor, não apenas pela simpatia, mas também pela perseverança. No início, estudávamos na mesma faculdade, e foi lá que vi Marcelo pela primeira vez. Ele estava sentado próximo à entrada do prédio, ouvindo atentamente o professor que falava sobre assuntos complexos de economia. Ao final da aula, decidi me aproximar e, de forma tímida, puxei conversa. Oi? Você é novo por aqui? Não me lembro de tê-lo visto antes nas aulas passadas. Marcelo sorriu, um sorriso leve, mas caloroso, e respondeu. Na verdade, eu cheguei há apenas algumas semanas. Consegui uma transferência e estou me adaptando ainda à rotina. Conversamos por longos minutos. Ele contou que, aos 8 anos, descobriram um tumor na cabeça. O tumor era benigno, mas crescia devagar ao ponto de comprometer sua visão. Marcelo explicou que os médicos disseram que a cirurgia seria muito arriscada e cara. Por um tempo, a família correu atrás de recursos, mas não havia muito o que fazer no momento, além de esperar e torcer para que o tumor não crescesse mais. Nas semanas seguintes, passamos a ter uma amizade sincera, compartilhando medos e sonhos. Eu me senti inspirada pela forma como ele lidava com as incertezas médicas e, ao mesmo tempo, se mantinha firme no desejo de estudar e vencer na vida. O pior aconteceu quando, após alguns meses, o tumor parou de crescer, mas a visão dele já estava totalmente comprometida. Ele perdeu 100% da visão. Lembro-me perfeitamente do dia em que ele me contou. Letícia, eu não vou mais enxergar. A única coisa que consigo ver é a escuridão. Sinto-me um fardo para todos. Quem gostaria de ter ao lado alguém que não pode enxergar? Quem gostaria de ter ao lado alguém que precisa de ajuda em cada passo que dá? Enquanto ele falava, eu segurava suas mãos, sentindo a dor que transbordava no seu coração. E eu disse o que vinha da alma. Marcelo, você não é um estorvo. Você é a pessoa mais determinada que eu já conheci. Você tem uma força que nem imagina. Não pense que não poderá ser feliz. Dê tempo ao tempo. Com o tempo, nossa amizade se transformou em cumplicidade, e a cumplicidade se transformou em amor. Marcelo era um homem que, mesmo sem enxergar, tinha a habilidade de ver o melhor das pessoas. Eu me apaixonei por aquela alma resiliente. E foi assim que demos início ao nosso relacionamento. Ele se formou em uma das melhores faculdades do país, apesar de todas as dificuldades impostas pela cegueira. Foi contratado por uma grande empresa nacional, com um salário excelente, reconhecimento profissional e todo um futuro promissor pela frente. Eu sentia tanto orgulho dele que meu coração transbordava felicidade. E foi nesse tempo que nos casamos. No dia do nosso casamento, ele estava especialmente elegante, trajando um terno escuro que combinava com sua presença firme. Mesmo sem enxergar, parecia irradiar luz. Quando dissemos o assim em diante do altar, tive a certeza de que enfrentaríamos tudo juntos. E que a vida, mesmo com seus desafios, nos reservava coisas maravilhosas. Eu não poderia estar mais contente. Ele representava para mim a vitória do amor, o triunfo do otimismo. Depois de alguns anos de casados, tivemos nossa filha, Giovana.
Ah, Giovanna! Ela iluminava nossa casa com seu sorriso. Eu a pegava no colo, cuidava de cada detalhe, e Marcelo a ouvia balbuciar as primeiras palavras. Ele não podia vê-la fisicamente, mas a tocava, abraçava, sentia o cheiro suave da sua pele e descrevia a pequena com uma doçura que me emocionava. Ele dizia: Letícia, tenho certeza de que ela é linda como você. Consigo imaginá-la com os olhinhos brilhando, um sorriso doce que espalha alegria pela casa. E eu respondia: Sim, meu amor, ela é um pequeno anjo enviado para nossas vidas. Por longos anos, vivemos felizes. Trabalhei em uma creche local, enquanto Marcelo seguia firme em seu emprego na multinacional. A vida era simples, mas cheia de amor. Ele provava ser capaz de tudo, apesar da deficiência visual. Aprendeu a se locomover pela casa e pela rua com facilidade, a usar softwares adaptados no computador e a cuidar de nossas finanças com a mesma competência de qualquer gerente de empresa. No entanto, um dia, a vida surpreendeu a todos. Marcelo acordou enxergando novamente. Parecia algo tirado de um livro de milagres ou de uma fábula. Lembro-me exatamente da cena. Eu estava na cozinha, preparando o café da manhã, quando ele surgiu na porta, atônito. Letícia, ele sussurrou, com os olhos cheios de lágrimas, meu Deus, eu estou vendo. Estou enxergando o contorno dos móveis. Consigo ver as paredes, as janelas. E você? Eu estou vendo você. Foi difícil acreditar. Larguei a xícara que estava na minha mão, deixando o café escorrer pela pia. Corri até ele e nos abraçamos, chorando. Foi o abraço mais forte e mais cheio de esperança que já senti. Nos encaramos por alguns minutos. Ele viu meu rosto, meus olhos marejados, minha expressão de espanto. E continuava a repetir, como se precisasse se convencer. Eu estou vendo. Estou vendo novamente. Com o coração pulando no peito, peguei nossa filha, que ainda era um bebê, e a apresentei a ele de um jeito diferente. Dessa vez, ele podia não apenas tocá-la, mas ver seus olhinhos. Marcelo chorou ainda mais forte, contemplando a cria que tanto amava e que, até aquele instante, nunca tinha visto de verdade. Marcelo foi ao hospital, fez exames e testes. Os médicos não conseguiram explicar. O tumor, que antes era estável, pareceu regredir. Era como se o corpo dele tivesse se curado de forma inexplicável. Aquilo nos fez acreditar que milagres podem, sim, acontecer. Os dias que se seguiram foram de pura celebração. Ele estava radiante. Sua energia contagiava colegas de trabalho, amigos e até a vizinhança. Todos sabiam da história de Marcelo, e muitos compartilhavam da nossa felicidade. Entre esses amigos, havia Paulo, um grande companheiro de Marcelo desde a infância. Paulo também era cego, mas nunca deixará de sorrir para a vida. Paulo e Marcelo tinham superado juntos muitas barreiras, e continuavam se apoiando mutuamente. Quando Paulo soube da notícia, ele apareceu em nossa casa para festejar conosco. Marcelo, amigo! Paulo exclamou, abrindo os braços para abraçá-lo, você é a prova de que tudo é possível. E, Letícia, não há casamento mais abençoado do que o de vocês. Eu sorri, orgulhosa, e retribuí o abraço de Paulo. Meu coração quase explodia ao ver a felicidade estampada no rosto do meu marido. Em meio às conversas, Marcelo só falava de seus planos para o futuro, de tudo que poderia fazer agora que tinha a visão de volta. Em seu emprego, a comoção também foi geral. Sua chefe, Roberta, uma mulher conhecida por todos pela beleza e elegância, abraçou Marcelo e o parabenizou, impressionada. Ela já admirava a competência dele como profissional e parecia duplamente entusiasmada com a nova fase dele. Comprei roupas novas para Marcelo e acompanhei a mudança gradual pela qual ele começou a passar. Letícia, quero ir ao cabeleireiro, ele dizia, preciso me cuidar mais, agora que posso ver. Quero me sentir bem comigo mesmo. E eu apoiava. É claro que apoiava. Ele passará tantos anos sem enxergar, sem poder se importar muito com a aparência. Agora, queria recuperar o tempo perdido.
Começou a frequentar a academia, a escolher minuciosamente as roupas, a prestar atenção em detalhes que antes não importavam. Eu ficava feliz em vê-lo tão bem, mas ao mesmo tempo, no fundo do coração, sentia um leve receio. Perguntava-me se toda aquela mudança não poderia afetar nossa relação. Minha inquietação aumentava com o passar dos meses. Marcelo se tornava um homem ainda mais atraente e vaidoso, do tipo que chamava a atenção por onde passava. Com 35 anos, parecia ter menos de 30. Enquanto isso, eu me via diante de um espelho que insistia em mostrar meus quilos a mais e as marcas de expressão que chegavam com a idade. Nunca fui obcecada pela aparência, mas, de repente, parecia que tudo que me tornava normal me deixava insegura diante dele. Cheguei a tentar algumas dietas e exercícios, mas eu estava tão acostumada à rotina corrida, a cuidar da casa e da minha filha, que não conseguia acompanhar o ritmo de transformações do Marcelo. Ele se dedicava mais e mais ao trabalho, chegava tarde, quase não jantava em casa, e, quando estava em casa, já estava exausto. Tentava conversar, mas o assunto era sempre o mesmo: relatórios, projetos, metas. Ou academia, exercícios, suplementos alimentares. Quase não falávamos mais de nós dois, do nosso relacionamento, de nossos sonhos ou de nossa filha. Certa noite, enquanto eu terminava de secar os pratos, perguntei: Amor, você tem percebido como estamos distantes? Ele suspirou. Letícia, eu estou trabalhando muito para conseguir uma nova promoção. Agora que posso ver, sinto que sou capaz de muito mais. Pensei que você se orgulhasse disso. Tentei argumentar. Não é sobre ter orgulho ou não. Claro que me orgulho de você. Mas, sinto falta de nós. Falta de conversar sobre coisas que não sejam só trabalho ou academia. Falta de receber um abraço demorado ao fim do dia. Ele balançou a cabeça, impaciente. Você sabe que faço tudo isso por nós. Ou, pelo menos, achava que você sabia. Quero nos dar uma vida melhor, proporcionar mais conforto para Giovanna. E se, para isso, eu tiver que trabalhar o dobro, é um preço que estou disposto a pagar. Depois dessa conversa, fui dormir com o coração apertado, pois percebi que Marcelo não compreendia minha angústia, ou não queria compreender. Ele parecia tão ofuscado pelo brilho da própria ambição que não via o quanto eu e nossa filha sentíamos sua falta. Os dias se arrastaram, e, logo, o rumor de que ele estava se envolvendo com outras mulheres se tornou impossível de ignorar. No começo, não quis acreditar. Afinal, ele sempre foi tão dedicado, tão fiel. Porém, algumas pessoas vieram comentar, discretamente, sobre como Marcelo estava recebendo atenção especial de colegas de trabalho ou de mulheres na academia. Minha intuição dizia que algo estava acontecendo. Até que um dia, ao chegar mais cedo do meu trabalho, o encontrei trocando mensagens no celular e rindo de um jeito que eu nunca o tinha visto fazer. Perguntei quem era, e ele respondeu: É a Roberta, minha chefe. Ela está me mandando algumas informações sobre uma reunião importante. Eu ouvi aquela resposta com um nó na garganta. Sabia que Roberta era extremamente bonita e sedutora, famosa em toda a empresa pela elegância e também pela forma fria e calculista de lidar com negócios. Passei a notar que, sempre que ele recebia essas mensagens, ele se afastava de mim para responder. A desconfiança me corroía por dentro, mas tentei evitar confrontos diretos. Afinal, eu não tinha provas concretas, apenas uma série de sinais que, infelizmente, se confirmariam pouco tempo depois. Marcelo começou a chegar em casa com cheiro de perfume feminino. E não era o meu. Começou a fazer compras estranhas, com cartões de crédito que eu não conhecia. E, mais tarde, descobri que ele reservava jantares para 2 pessoas em restaurantes caríssimos, sem jamais me convidar. Quando questionei, ele respondeu: Você está paranoica, Letícia. Eu só estou fazendo networking, saindo com colegas de trabalho. Tem muita coisa em jogo na empresa, e preciso estar lá, marcando presença. Mas eu sabia que não era apenas networking. Eu vi a forma como ele ficou distante, indiferente aos meus carinhos, como evitava contato físico. Ele, que antes, mesmo cego, adorava me abraçar, beijar meu pescoço, sentir meu cheiro de lavanda, agora parecia incomodado com a minha presença. E, para piorar, eu também me sentia desconfortável quando tirava a roupa perto dele.
Parecia que ele examinava meu corpo de uma forma crítica. A tensão crescente atravessava nosso quarto e destruía qualquer possibilidade de intimidade. Até que, em uma noite, falei abertamente. Marcelo, você está me traindo? Ele hesitou por um instante, mas negou. Porém, dava para ver na expressão dele que minha pergunta o deixava nervoso. Letícia, eu não estou traindo você. Sou apenas um homem que voltou a enxergar e quer aproveitar a vida. Me deixe em paz com essa sua insegurança. A partir dali, a situação só piorou. Eu já não conseguia fingir que estava tudo bem. Minha fé em nós dois estava se esvaindo, e o comportamento dele confirmava todos os meus receios. Eu sentia raiva, mas também sentia tristeza, pois conhecia a alma daquele homem. Ele não era assim. Ao mesmo tempo, eu me questionava se, na verdade, ele sempre fora assim e a cegueira não o deixava agir por pura falta de oportunidade. Certa tarde, quando eu chegava em casa, encontrei um bilhete em cima da mesa. Marcelo avisava que precisávamos conversar. Esperei que ele voltasse do trabalho, e logo que entrou em casa, percebi em seu semblante que algo sério estava para acontecer. Sentamos no sofá, um em frente ao outro, e ele disse: Letícia, há muito tempo estamos nos afastando. Eu não consigo mais fingir que está tudo bem entre nós. Quero me separar. O baque foi imenso, mesmo eu já suspeitando que esse momento chegaria. Por alguns minutos, senti meus olhos se encherem de lágrimas, mas não permiti que elas caíssem. Respirei fundo e perguntei: Tem certeza? Eu estou disposta a tentar salvar nosso casamento, se você quiser. Podemos fazer terapia de casal, conversar com um conselheiro, seja lá o que for. Mas, se você acha que não há mais solução. Ele me olhou com uma expressão de pena. Eu não sinto mais o mesmo por você, Letícia. Depois que passei a enxergar de novo, descobri um mundo que não quero deixar de aproveitar. Percebi que, ele hesitou, como se tentasse encontrar as palavras menos cruéis possíveis. Você e eu não combinamos mais. Não somos mais compatíveis. E eu? Fechei os olhos, sentindo a dor cortar meu coração. Em seguida, perguntei, com a voz embargada: Existe outra mulher? Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos e, então, murmurou: Sim. Existe. Não vou mentir para você. É a Roberta. Nós estamos juntos. Apesar de já desconfiar, ouvir a confirmação foi como levar uma facada no peito. Levantei-me, fiquei em pé diante dele e enchi-me de coragem para dizer: Marcelo, se é isso que você quer, então vá. Mas quero que saiba que, se você sair por essa porta, não haverá volta. Se você escolher terminar nosso casamento, vou seguir em frente. E se, um dia, você se arrepender, não me peça para tentar de novo, pois não terei como voltar a confiar em você. Ele apenas abaixou a cabeça, concordando. Eu sabia que, naquele instante, nosso casamento havia acabado. Senti uma mistura estranha de alívio e desolação. Alívio por não precisar mais fingir que tudo estava bem, mas desolação por ver ruir a vida que tanto construímos juntos. Pensei em nossa filha, Giovanna, e tudo o que ela teria de enfrentar com a separação. Mas, ao mesmo tempo, sabia que manter a relação apenas por causa dela seria injusto e tóxico. Por mais que doesse, a separação ocorreu de forma relativamente amigável. Ele fez as malas, abraçou-me antes de ir e choramos juntos. Aquele abraço final foi doloroso, pois em algum nível ainda nos importávamos um com o outro, mas não podíamos mais ser marido e mulher. Marcelo saiu, deixando para trás a casa que construímos, e a nossa filha, que na época ainda era pequena demais para entender o que acontecia. Nos meses que se seguiram, ele foi morar com Roberta. Soube por terceiros que, juntos, formavam um casal poderoso na empresa, ela, uma chefe exigente, e ele, um funcionário ambicioso e agora com plena capacidade visual. Pareciam ter metas e objetivos muito bem alinhados. Ele se destacava cada vez mais e, em pouco tempo, foi promovido de novo. Enquanto isso, segui minha vida. No começo, chorei praticamente todos os dias. Paulo, o amigo de Marcelo que também é cego, costumava vir me visitar e me dava palavras de consolo. Letícia, eu sei que é difícil. Conheço Marcelo há anos. Ele era um grande homem,
mas, depois que a visão voltou, algo mudou nele. Não se culpe. Você sempre foi uma grande mulher. Eu admirava a sinceridade e a lealdade de Paulo. Apesar de ser amigo do Marcelo, ele continuava sendo meu amigo também. Ele me incentivava a cuidar de mim mesma, a continuar seguindo em frente, a fazer qualquer coisa que trouxesse alegria ao meu coração. Aos poucos, fui retomando meu amor próprio. Comecei a fazer pequenas caminhadas matinais, cuidei um pouco da alimentação. Não para satisfazer padrões estéticos, mas para me sentir bem, para me dar um recomeço. Consegui um trabalho melhor como coordenadora de uma escolinha infantil, onde eu tinha mais responsabilidades e, consequentemente, um salário maior. Passei a ficar mais forte mentalmente. Curiosamente, Marcelo quase não visitava Giovanna. Ele estava obcecado pelo trabalho e pela nova vida que levava ao lado de Roberta. Alguns meses se passaram, e, um dia, Paulo veio até mim com uma expressão preocupada. Letícia, andei sabendo que o Marcelo está com problemas. A visão dele está piorando novamente. Senti um arrepio percorrer meu corpo. Lembrei-me de como havia sido traumático quando ele perdeu a visão pela primeira vez. Me perguntei como seria para ele enfrentar aquilo de novo, agora que sentirá o angosto de enxergar o mundo com clareza. Passei os dias seguintes em agonia, pensando se ele viria me procurar. E veio. Algum tempo depois, em uma tarde chuvosa, Marcelo bateu à minha porta. Abri e me deparei com um homem abatido, diferente do que eu conhecera. Não era o mesmo Marcelo confiante que saíra de casa cheio de ambição. Ele carregava os ombros caídos, o semblante triste. Notei que seus olhos pareciam mais opacos, piscando freneticamente, como se tentasse focalizar imagens borradas. Oi, Letícia, ele disse, em um tom quase sussurrado. Desculpe aparecer assim, sem avisar. Convidei-o a entrar, pois, apesar de tudo, ele era o pai da minha filha. Ele me contou sobre o que estava acontecendo, que voltará a ter a visão turva e já percebia que estava a cada dia pior. Disse que procurou os médicos, mas não havia explicação, o tumor não estava crescendo novamente, e não se via nenhuma causa aparente para a perda gradual da visão. Letícia, eu estou apavorado, confessou, com a voz trêmula. Não consigo lidar com a possibilidade de ficar cego outra vez. Dessa vez é como se eu estivesse sendo punido por tudo que fiz. E, para completar, a Roberta me expulsou de casa quando percebeu que eu poderia voltar a ser um fardo. Ela não quer cuidar de mim caso eu fique cego de novo. A história me chocou, mas não tanto a ponto de me surpreender. Sempre achei que Roberta tinha um interesse muito específico nos talentos do Marcelo e na sua capacidade de ascender profissionalmente. Quando ele deixou de representar uma vantagem, ela mostrou sua verdadeira face. Suspirei, sentindo uma pontada de compaixão por ele. Apesar do que ele me fizera, não conseguia nutrir ódio. Sentia pena e, ao mesmo tempo, empatia. Afinal, vivia ao lado dele por mais de 10 anos, e ainda lembrava dos bons momentos. Marcelo, sente-se. Vou preparar um café. Ele me olhou, surpreso por eu não tê-lo expulsado. Passamos as próximas horas conversando. Ele desabafou, chorou, contou que perderá a promoção no trabalho por não conseguir desempenhar mais as mesmas tarefas com a visão falhando. Disse que estava irritado com Paulo, acusando-o de se aproximar de mim, como se fosse rival. Falei que Paulo era apenas um amigo e que eu não precisava me justificar. Ele pediu desculpas pela forma como havia agido, disse que estava desesperado. Por um momento, senti vontade de abraçá-lo. Então, assim o fiz. Ele retribuiu o abraço de um jeito tão frágil que me lembrou o antigo Marcelo, aquele que havia perdido a visão quando criança. Beijei a testa dele, peguei suas mãos e murmurei. Você sempre foi forte, Marcelo. Foi forte quando perdeu a visão aos 8 anos, foi forte quando passou por tudo que passou antes de se formar e entrar naquela grande empresa. Tenho certeza de que poderá ser forte de novo, se quiser. Ele segurou minhas mãos com força. Letícia, eu sinto muito por tudo. Queria voltar atrás e não ter ido embora. Queria apagar todas as decisões erradas que tomei. Você me aceitaria de volta? Parei por alguns instantes, fechando os olhos e revisitando as memórias dolorosas.
Lembrei-me das traições, do abandono, das noites que passei em claro, das humilhações, do meu aviso de se você sair, não volte mais. Fui sincera. Marcelo, você sabe que eu te avisei. Quando foi embora, eu disse que, se me deixasse, não haveria volta. Eu não consigo mais confiar em você como homem. Não consigo me imaginar casada novamente com alguém que me trocou na primeira oportunidade de viver algo melhor aos olhos dele. Mesmo assim, eu ainda me importo com você como ser humano, pai da minha filha. Se precisar de ajuda, me procure. Estarei disposta a conversar, a dar suporte. Mas não como esposa. Ele abaixou a cabeça, triste. Via as lágrimas escorrerem por seu rosto. Vi aquele homem que, outrora, me pareceu tão forte que agora se mostrava destruído. Por um momento, quis consolá-lo, mas mantive-me firme. Sabia que, se cedesse, poderia estar me jogando de volta em um poço de inseguranças e mágoas. Eu não queria viver aquela dor toda outra vez. Precisava me respeitar. Algumas semanas depois daquela visita, descobri que a visão de Marcelo continuou piorando, até que ele acabou ficando cego novamente. Também soube que ele deixou o cargo de gerente e voltará a um posto mais simples, pois não conseguia lidar com as tarefas que exigiam visão aguçada. Até que o demitiram, segundo me disseram, alegando a reestruturação na empresa. Roberta, por sua vez, seguiu sua vida, subindo ainda mais degraus e se relacionando com outros homens influentes. No final, Marcelo se mudou para um pequeno apartamento, bem distante de onde morávamos. Nos meses que se seguiram, ele chegou a me telefonar algumas vezes, quase sempre para falar de Giovanna, para saber como ela estava. Quando conversávamos, a dor e o arrependimento marcavam sua voz. E, embora meu coração se compadecesse, eu mantinha o mesmo discurso, podia ajudá-lo como amiga, mas não havia chance de reatarmos nosso casamento. A vida seguiu. Concentrei-me em meus projetos pessoais e em minha filha, que, conforme crescia, ia entendendo, aos poucos, porque o pai não morava conosco. Um dia, ela me perguntou: Mamãe, por que o papai não está aqui todos os dias? Por que ele sai e não volta? Tentei encontrar as palavras certas para uma criança de poucos anos. Filha, o papai e a mamãe não vivem mais juntos, mas isso não significa que vocês dois não possam se amar. Ele continua sendo seu pai, e isso não muda. Giovanna aceitou, da forma como as crianças aceitam tantas coisas na vida, com um misto de curiosidade e maturidade precoce. O tempo passou, e a menina se tornou uma mocinha forte, alegre, que, ao longo dos anos, recebeu carinho tanto meu quanto de outras pessoas importantes em nossa vida. Paulo continuou sendo um grande amigo e nos visitava. Às vezes, saíamos para caminhar no parque ou tomávamos sorvete com Giovanna. Eu até suspeitava que Paulo sentia algo a mais por mim, mas ele nunca ultrapassou os limites de uma amizade respeitosa, e eu também não estava interessada em engatar um romance tão cedo. Precisava me curar de muitas feridas antes de pensar em um relacionamento. Conforme fui ganhando estabilidade emocional, conheci outras pessoas, e, um belo dia, encontrei um homem bondoso, compreensivo, que me mostrava uma forma de amor mais madura. Acabei me casando novamente, pois me sentia preparada para dar um passo adiante. Casei-me com um rapaz que me respeitava e valorizava, sem julgamentos. Marcelo também veio a se casar de novo, pelo que soube. Descobriu outra parceira que o amava e o apoiava, mesmo ele não enxergando mais. Entretanto, uma coisa era visível: apesar da ironia, ele não estava pleno, não tinha aquela felicidade genuína. Não digo isso para me gabar ou sentir qualquer prazer diante do infortúnio alheio. É apenas uma constatação. Quando tivemos a oportunidade de conversar, tempos depois, ele confessou: Letícia, eu gosto muito da minha nova esposa, mas nunca me senti tão completo como me sentia quando estava com você. Foi como se eu tivesse deixado escapar a maior chance de felicidade que já tive. Senti um aperto no peito, mas não pude fazer nada. O tempo não volta atrás. As escolhas que fizemos são permanentes, muitas vezes. E eu, por mais que ainda guardasse um carinho infinito por aquele homem que fez parte de uma fase tão determinante da minha vida, precisava permanecer onde eu me encontrava, no presente, com um marido que me fazia feliz, com minha filha crescendo de forma saudável, e com a certeza de que, se um dia a vida nos dá oportunidades, devemos aproveitá-las de coração limpo, sem egoísmo ou vaidade.
Caso contrário, podemos acabar sozinhos. Acredito que este relato seja uma forma de me libertar das lembranças. Narrar o que aconteceu, da minha perspectiva, é como encerrar um ciclo. Ainda sinto gratidão por Marcelo, pois, de algum modo, foi através dele que percebi minha própria força interior. É curioso como, por vezes, uma tragédia pessoal pode nos ensinar mais sobre quem somos do que qualquer vitória. Sou grata pelos bons anos que vivemos, pela filha linda que ele me deu, e até mesmo pelos momentos tristes, que me fizeram amadurecer. Hoje, quando penso nele, espero sinceramente que esteja bem e que tenha encontrado paz, apesar de não ter voltado a enxergar. Desejo que tenha aceitado suas limitações e aprendido a valorizar as coisas que realmente importam, o amor sincero, a família, a amizade. Ainda somos amigos, no sentido de que mantemos respeito um pelo outro. Às vezes, ele liga para falar com Giovanna e, nas datas comemorativas, como aniversários ou datas festivas, manda uma mensagem educada. A vida me ensinou que as aparências podem enganar, inclusive as nossas. Quando enxergamos, muitas vezes ficamos deslumbrados com as possibilidades, sem perceber que podemos perder o que é mais precioso. Em nosso caso, o que era mais precioso foi o amor que construímos pacientemente ao longo de tantos anos, algo que não se refaz do dia para a noite. Marcelo poderia ter optado por continuar me enxergando com os olhos do coração, mas escolheu me ver apenas com os olhos físicos, que, nesses olhos, eu não era boa o suficiente. Talvez ele nunca supere totalmente o arrependimento que carrega, mas espero que, no fim, faça as pazes consigo mesmo. O perdão pode ser libertador, e é necessário perdoar-se para seguir a vida com serenidade. Lembro-me de uma última conversa que tive com ele pessoalmente, pouco depois de eu me casar novamente. Ele me encontrou por acaso, na saída de um supermercado, e perguntou, visivelmente hesitante: "Letícia, como você está? Está feliz?" Notei os olhos dele, agora novamente brancos, opacos, sem enxergar. Havia ali um desejo genuíno de saber se eu estava bem. Toquei seu ombro e respondi: "Estou muito feliz." Não vou mentir que alguns dias ainda me trazem lembranças tristes, mas fui abençoada com a oportunidade de recomeçar, e consegui. Desejo a você o mesmo, Marcelo. De coração. Ele assentiu e segurou minha mão por um instante, como se pedisse silenciosamente o meu perdão. Senti um calor humano de tempos antigos, mas segui meu caminho. A partir dali, cada um continuou sua própria trajetória. A lição que tiro disso tudo é que o amor verdadeiro não é pautado somente pela conveniência ou pela aparência. É construído dia após dia, nos pequenos gestos, na cumplicidade, na empatia, na paciência e na capacidade de perdoar. E, sobretudo, é pautado na sinceridade com nós mesmos. Se não mantivermos a humildade diante das mudanças, acabamos nos deixando levar por impulsos e vaidades que, no fim, podem nos custar o bem mais precioso que possuímos, as pessoas que nos amam de verdade. Olho para a história de Marcelo e penso em como cada mudança que passou, a perda da visão na infância, a recuperação milagrosa anos depois, a ascensão meteórica na empresa, a traição, a cegueira retornando, a perda profissional, tudo parece ter sido orquestrado para ensiná-lo, e a mim, que nada é permanente. Precisamos respeitar o fluxo da vida e valorizar cada segundo ao lado de quem realmente importa. Meu recado final, a quem quer que leia minha história, é: valorize cada pessoa que estiver ao seu lado quando você mais precisar. Não se iluda com o que é passageiro. A beleza física, a ostentação, a falsa liberdade podem parecer tentadoras, mas não duram. O que fica é o amor que nos auxilia nos momentos de dor e vulnerabilidade. Esse amor não pode ser comprado com dinheiro nem conquistado com status. Ele é construído e cuidado diariamente. Espero que Marcelo tenha encontrado um pouco dessa luz, mesmo sem enxergar como antes. Espero que continue sua vida, agora com uma nova consciência, sem repetir os erros do passado. E, acima de tudo, espero que as pessoas que ouvirem nossa história entendam o quanto é fundamental não se deixar cegar, seja pela falta da visão, seja pelo excesso dela. Às vezes, as piores cegueiras não estão nos olhos, mas no coração e na mente. Hoje, observo minha filha Giovanna crescer e me sinto abençoada. Agradeço a Deus e ao destino por ter tido a oportunidade de viver tudo que vivi, mesmo os momentos difíceis. Estou em paz com minha vida, com o caminho que segui, com o casamento novo que me trouxe serenidade e companheirismo.
e carrego, no fundo do meu peito, a certeza de que, embora eu e Marcelo tenhamos seguido rumos diferentes, nada apaga os momentos de amor que existiram. Mas esses momentos vivem no passado, e é lá que devem permanecer, como um livro que foi lido, fechado e guardado na prateleira. O aprendizado segue comigo. É assim que escolhi encerrar esta narrativa, com a esperança de que o ciclo do perdão e da sabedoria nunca se quebre dentro de mim. Afinal, cada detalhe, cada dor, cada sorriso, cada lágrima, tudo compõe o que sou hoje. E posso dizer, com todo o meu coração, que, apesar de tudo, sou grata. Grata por ter conhecido Marcelo, por ter sido sua esposa, por ter aprendido sobre lealdade, resiliência e, também, sobre as consequências da vaidade desenfreada. Que essa história sirva de lembrança para que, quando a vida nos der certas oportunidades, saibamos aproveitá-las sem jamais perder aquilo que nos torna humanos, o amor e o respeito pelo outro, e por nós mesmos.